O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 115, O Velho Vira o Novo, ESG, Inovação, Patrimônio e Smart Cities. E para conversar sobre esse tema aqui comigo e com o Renato, a gente vai receber nesse episódio a presença do Rodrigo França, que é especialista em gestão de pessoas e Smart Cities, com atuação focada no desenvolvimento sustentável de cidades e que é fundador do Instituto IES, que é o Instituto de Desenvolvimento e Sustentabilidade Humana. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Renato? Como vão vocês? Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Renato? Obrigado pela oportunidade. É uma satisfação estar aqui com o Beabá da Sustentabilidade desse podcast. Olá, Rodrigo. Olá, Gustavo. Muito bom recebê-lo aqui conosco, Rodrigo. Um prazer sempre estarmos conversando com pessoas que aplicam a sustentabilidade, o pensamento sustentável no dia a dia. Então, com certeza, a conversa vai ser muito bacana. E um olá a todos os nossos ouvintes. Tenho certeza que vão adorar essa nossa conversa hoje. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a relação entre a preservação do patrimônio histórico, sua ressignificação visando um uso pelas novas gerações e atendendo às demandas atuais da sociedade e das cidades, fazendo assim com que a história não seja apagada, mas ao mesmo tempo que esse patrimônio tenha uma utilidade para atuais e futuras gerações. Quando falamos sobre sustentabilidade, um dos conceitos principais é o de que o desenvolvimento sustentável seja capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Portanto, podemos dizer que a preservação do patrimônio está essencialmente alinhada aos princípios da sustentabilidade, pois ela contribui relativamente com questões socioeconômicas e com a redução dos impactos ao meio ambiente através da reabilitação das edificações. Além disso, o patrimônio cultural constitui uma das principais referências de identidade e tradição dos povos, o que mostra a necessidade de ser preservado e valorizado para as futuras gerações como referência da história e cultura da humanidade. Bom, e são inúmeros os exemplos de restaurações do patrimônio de forma a ressignificá-lo e gerar novas realidades inovadoras para as cidades. Alguns exemplos são o Porto Digital, em Recife, e também podemos trazer o exemplo do Bakar Bioingenuity Hub. Esse hub, ele era anteriormente o famoso Berkeley Art Museum e o Pacific Film Archive, que foi construído do outro lado da rua do campus principal da Universidade da Califórnia, durante um período em que essa universidade estava tentando se empinar mais para áreas de humanas. Em 2014, esse prédio, foi considerado sismicamente inseguro, lembrando que na Califórnia tem bastante terremoto, e foi desocupado, e o museu e o arquivo cinematográfico eles foram realocados. Melhorias estruturais temporárias mantiveram esse edifício em pé, e hoje, em sua mais recente iteração como restauração histórica, esse prédio ele está servindo a comunidade de uma maneira completamente nova, como uma incubadora para startups baseadas em ciências da vida. Outro exemplo, que é o que a gente vai trazer aqui com mais detalhes, é o da antiga estação ferroviária de Taubaté, que está em reformas para sua restauração e transformação em ambiente de inovação aberta, com foco nas indústrias criativas, tecnologia e cidades inteligentes. E nós estamos aqui com o idealizador desta estação do conhecimento, que é o Rodrigo França. Então, já trazer o Rodrigo para a conversa, Rodrigo, antes de falarmos sobre o projeto, conte para a gente um pouco como surgiu o Instituto e qual que foi a sua trajetória para a criação dele. Poxa, muito bacana a introdução de vocês, do Gustavo e sua, Renato, que realmente traz aí bastante pano de fundo para a gente estar conversando, principalmente aí em cima da tua pergunta, que tem tudo a ver com a criação do Instituto IES. Eu sou administrador e sempre fui muito ligado ao meio ambiente, Então, eu sempre fiz muitas trilhas na minha infância, na minha adolescência, por conta do escoteiro. Então, eu sempre gostei muito da questão do meio ambiente. E, por um outro lado, não só na questão aventureira, mas principalmente na questão de qualidade de vida, eu me sentia muito bem na questão do meio ambiente. Eu lembro que em
Em 92 teve a COP do Rio, né? A Eco 92, a famosa, que praticamente inseriu aí o Brasil no cenário da sustentabilidade. Eu era garoto, eu queria ir para o Rio de Janeiro, mas fiquei impossibilitado de ir. Bem, aquilo ficou latente dentro de mim e quando eu voltei a estudar novamente, eu voltei a fazer um MBA de gestão de pessoas e teve uma disciplina de gestão de pessoas que foi de governança corporativa. Então, essa parte da governança corporativa, a percepção ao ambiente induz o comportamento humano. Então, quando o professor comentou isso, sabe aquele mindset? Você fala, cara, como assim? Né? E aí, questionando, e a gente estava falando de gestão de pessoas, então, era basicamente no cenário corporativo. Bem, eu transpus isso para nós como seres humanos. E aí, em suma, né, para você entender como nasceu o Instituto, eu falei, se eu estou inserido dentro de um ambiente corporativo, inconscientemente, o layout laboral ou o cenário da empresa, se ela está bem organizada, eu fico mais tendencioso a estar organizado. Se eu entro numa biblioteca, eu fico mais tendencioso a ficar mais quieto. Se eu entro num lugar barulhento, é tendencioso a falar mais alto. E assim por diante, eu fui me aprofundar. E aí eu cheguei na questão da biologia humana, aonde foi realmente meu mindset. Falei, opa, aqui tem um segredo e eu posso trabalhar em forma institucional. E qual era o segredo, Renato Gustavo? Era o seguinte, Bruce Lipton, ele é um biólogo, um cientista americano, e ele fez um experimento no seguinte, ele pegou uma célula doente, né, e colocou num ambiente saudável, essa célula se regenerou. Lembrando que essa célula não estava no estágio avançado de patologia, de doença, porque senão seria um câncer e dificilmente ela se regeneraria por si só pelo ambiente. Tá? Teria que ter uma intervenção química, que não é o caso aqui para a gente, mas pegou uma célula doente e colocou num ambiente saudável. Essa célula se regenerou. Ele pegou uma célula saudável e colocou num ambiente salubre. Essa célula adoeceu. Qual foi a conclusão, biologicamente e cientificamente? É o seguinte, se o ambiente tem o poder de regenerar ou de adoecer uma célula, que dirá nós, seres humanos, compostos por trilhões de células. Estamos extremamente vulneráveis ao ambiente. Então, de maneira muito mais imperceptível do que nós imaginamos. Isso do ponto de vista biológico, sem contar do ponto de vista psicológico, social, neurológico e principalmente inconsciente. Jogando tudo isso dentro do planejamento, nós chegamos no conceito do indivíduo sustentável. E aí foi o artigo da academia, em 2009, no meu TCC, de gestão de pessoas, que foi publicado na Câmara do Comércio Brasil-Alemanha, na coluna de sustentabilidade, e depois viralizou ao ponto de ser esse conceito aceito em alguns congressos internacionais, como o ISVA, que é o Congresso de Resíduos Sólidos Global, e na Coreia, a Feira Internacional de Boas Práticas Sustentáveis, a FIBOP, em São Paulo, e mais outros dois que eu não me recordo agora. Bem, eu apresentei esse conceito por volta de 2010, 2011, e aí, em 2011, eu criei o Instituto, que é Instituto IS, e aí de Indivíduo Sustentável, de Desenvolvimento e Sustentabilidade Humana. Por quê? Porque o artigo foi Indivíduo Sustentável, Harmonia, Equilíbrio e Paz Interior. Finalizando a sua pergunta, se nós queremos fazer a sustentabilidade acontecer no externo, precisamos ser sustentáveis primeiro em nós, de uma forma com que as minhas atitudes, as minhas emoções, a minha capacidade de ver o ambiente faça com que realmente eu seja a mudança que eu quero ver na sociedade. Então, para que eu possa ser aquela mudança da sociedade, eu preciso estar realmente bem organizado. E aí, finalizando, a gente tem o conceito da sustentabilidade, que é ambientalmente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente diversificado. Se eu trago tudo isso para o meu indivíduo e eu sigo esses passo a passo, certamente, para quem é coach ou para quem já fez coach, tem aquela roda da vida, né? Então, você tem que estar tudo muito bem harmonioso. E aí você tem o sucesso em qualquer área, independentemente da posição social ou até mesmo acadêmica na sociedade. E assim nasceu o Instituto.
com foco no desenvolvimento humano e focado também nessas 4 premissas do desenvolvimento sustentável. Muito legal a gente saber, né, Rodrigo, como que foi essa constituição e essa sua história, essa sua trajetória. Eu achei interessante que sempre que a gente pergunta para alguém onde começou a história, né, relacionada à sustentabilidade, tem alguma coisa que no passado, na infância, estava vinculada à natureza. A gente já trouxe episódios que mostram, né, como essa proximidade com a natureza faz a gente criar um contato maior com o mundo, de uma certa forma, criar uma empatia maior e trazer benefícios, tanto de saúde quanto de sociais, e eu acho interessante a gente ressaltar isso, e eu acho muito interessante também você trazer, né, toda essa tese do equilíbrio, porque basicamente o que a gente tem que buscar é esse equilíbrio, independente da área que a gente esteja, e sustentabilidade nada mais é do que isso, né, a gente encontrar um equilíbrio nas nossas ações do dia a dia, né, acho que deixa bem claro, né, o que a gente tem que buscar para constituir uma sociedade melhor. E muito interessante quando você traz a questão do ponto de equilíbrio, que é justamente o que nós buscamos como planeta, hoje tão em alta, né? Então, se você vai para a ciência do clima, que é um passo à frente do meio ambiente, né? Ou seja, o meio ambiente ele é o meio mesmo, tanto para a gente viver, sobreviver, do ponto de vista de qualidade de vida, mas principalmente de subsistência, de manufatura, de desenvolvimento, progresso, etc. Porém, a gente está exaurindo os recursos finitos da natureza, muito maior que a capacidade de regeneração. Então, quando a gente fala de equilíbrio, a gente precisa encontrar realmente esse equilíbrio na natureza, só que antes da natureza, a natureza é o reflexo do nosso estilo de vida. Então, a gente precisa se encontrar, temos o nosso ponto de equilíbrio como ser humano. E aí é uma questão que eu acredito que nós encontramos realmente o fiel da balança através da tecnologia tão moderna hoje, com a disrupção que a gente vive, que é o seguinte: antigamente existia uma dicotomia entre reduzir as emissões de CO2 equivalente da atmosfera, né, desmatamento, poluições, gás carbônico, etc., etc., e, ao mesmo tempo, aumentar o PIB. Então, como eu consigo preservar mais, poluir menos e, ao mesmo tempo, produzir mais? A conta não fechava. A conta não fechava. Por que não fechava? Porque nós não tínhamos tecnologias ainda capazes de fazer o contraponto. Exemplo, hidrogênio verde, etanol. Então, quando você vai para a parte da combustível fóssil, o Brasil foi precursor no carro flex, uma contribuição fantástica. Depois você tem a substituição pelo biodiesel, depois agora carros elétricos, agora você tem o hidrogênio verde, painéis solares, energia eólica e tantas outras. Então, hoje nós temos tecnologia suficiente para transformar o planeta de fato sustentável. Ainda temos muito, mas estamos no caminho. Sim, eu acho que a gente consegue hoje realmente, com todas as tecnologias que a gente tem à mão, né, a gente consegue realmente buscar isso relacionado à sustentabilidade de forma a não ter mais que usar tecnologias que agridem, que quebram esse equilíbrio do planeta, né, o equilíbrio do meio ambiente. E ser sustentável é buscar o equilíbrio entre tudo, principalmente quando a gente fala de planeta. Mas a gente falou sobre a estação do conhecimento, né? E eu acho que você já deu alguns spoilers, né, de como surgiu a ideia, porque falou bastante de tecnologia, da sustentabilidade, mas a gente queria entender como é que surgiu a ideia de transformar um bem histórico que estava lá largado na cidade de Taubaté em uma estação de conhecimento para trazer essas tecnologias para junto da sociedade e, ao mesmo tempo, revigorar aquele patrimônio que não está sendo utilizado? E como é que foi a recepção do poder público para executar e financiar esse tipo de ideia? O que acontece? A estação ela é um patrimônio federal do século XIX, portanto, ela é do Império, foi construída em 1876. Esse prédio onde eu estou falando, ele é de 1929, já é o segundo armazém de carga. O primeiro, junto com a estação, ela era de madeira,
e ficou até meados de 1923, portanto, em torno de 49 anos aí, desde a sua primeira estação, né? E depois a estação foi construída em 1923, que completa 100 anos esse ano, que é o objeto de restauro que nós estamos empreendendo nesse momento. A estação estava abandonada já há 15 anos, literalmente abandonada, mas estava fechada ao público 36 anos. Até 2017 foram 36 anos fechada ao público. Então, basicamente, uma geração inteira não teve a oportunidade de entrar na estação. E como o Instituto trabalhava muito com a parte de skill, desenvolvimento humano e consultoria na parte ambiental, educação ambiental, e o Instituto ele ficava numa chácara afastada da cidade, nós sentimos a necessidade de estar mais próximo do seio da sociedade. E a gente estava procurando, né, um espaço ou algo que a gente pudesse estar mais envolvido com a sociedade. Bem, quando um belo dia eu passei pela frente da estação, sabe aqueles insights que a gente tem assim, que a gente fala, aqueles download espiritual? Cara, e aí eu falei, puxa, cara, estação, olhei para ela e tal. De 2012 até 2015, eu fui tentar entender de quem era, e aí, quando eu entendi, ela era da União, aí a gente discutiu com a União, com a concessionária, convencemos a concessionária a abrir mão do contrato de concessão, devolveu para o DENIT, e o DENIT fez a cessão de uso para a gente de 20 anos, com a promessa de que nós iríamos restaurar, manter, administrar e dar um uso sociocultural e econômico para a cidade. E foi isso que nós fizemos. Então, de 2012 até 2015, foi todo esse trâmite. Quando nós conseguimos a cessão, nós contratamos uma assessoria de imprensa e fizemos o pitch aí, né, para a opinião pública, e foi um susto para a cidade, porque ninguém sabia, e ela sempre foi pauta de campanhas, né, vereadores, deputados, prefeitos, tal. Quando o Instituto IS, que saiu lá do meio do rural, recebe a cessão de uso do complexo ferroviário. Na hora, o prefeito me ligou, ele já sabia que era o Instituto, ele falou, cara, o que você conseguiu, né, cara? Vamos conversar. E aí, ficou feliz, porque ele sabia dos embrólios todos, e aí ele falou, cara, eu não quero ficar de fora disso. E aí ele fez um aporte via convênio, aprovado pela Câmara, que permitiu com que nós trouxéssemos mais 2/3 do que ele investiu, através da iniciativa privada, e restauramos o armazém, e aí em 2017, fizemos a Estação do Conhecimento, Educação, Cultura e Turismo. Então, fizemos aí, em 2018, 2019, 110 eventos, 55 por ano, passaram 11 mil pessoas aqui, fizemos praticamente 3 eventos por mês, dos mais variados tipos. O que nós não fazemos? Evento religioso, político-partidário, balada, festa, casamento, isso nós não fazemos. O resto, a gente faz tudo. E, nesse caminho, nós, então, com o restauro do primeiro prédio, nós pudemos, então, pleitear a Lei Rouanet para o projeto do prédio principal e a plataforma, que era muito mais caro. Por quê? Porque se nós não tivéssemos tido como proponente um caso de restauro, nós não teríamos legitimidade para o pleito da Lei Rouanet, que exige já ter restaurado. Bem, logramos êxito, porém, veio a pandemia, né, em 2020. Então, 2020 e 2021 foi aquele período que foi um período de sobrevivência, em todos os sentidos, né? E aí a gente fez o quê? A gente fez a ruptura. Depois que passou a pandemia, a gente percebeu que o digital, o digital, já era uma realidade. Tudo acontecia por aqui. Hoje a gente está falando digital, cada um está num lugar. E isso daí ainda não era os eventos, todos digital. Então o mundo virou de cabeça para baixo. E nós, então, fizemos dessa situação uma oportunidade para dar um shift no projeto, porque ele não foi validado. Você trabalhar com cultura não é fácil. Você trabalhar com educação, ela é muito vinculada à Secretaria da Educação, aquela educação ainda muito básica, né? Que não era o nosso foco. E o turismo, ele precisa muito mais de ações de política pública do que de outra coisa. Então, o modelo de negócio, que foi bem romântico, vamos colocar assim, né, no início, não teve sucesso. Então, o que nós fizemos? Contratamos uma consultoria, fizemos todo o exercício de casa, reposicionamos a marca para a Station T, fazendo aí uma alusão lá à França, que tem o maior hub de tecnologia do mundo, dentro de uma estação ferroviária, que é a Station F. Trouxemos vários outros conceitos, né, de cidades inteligentes, no qual o Instituto faz parte da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, e aí fizemos esse híbrido. Ou seja, aloca, então, o turismo, cultura e educação dentro dos 29 setores da economia criativa,
você expande a possibilidade de novos trabalhos, porém você traz a roupagem, o pano de fundo de inovação. Né? E aí a gente traz também o conceito de cidades inteligentes, que está muito locado justamente com essa questão da sustentabilidade, com a questão da preservação do patrimônio, com a questão do urbanismo, do arquitetônico e urbanismo, né? Enfim, então aí deu certo. E aí concorremos a um edital do BNDES em 2021, que é o Resgatando a História, que era um funding, BNDES mais 5 patrocinadores, e aí conseguimos sermos habilitados pelo BNDES e depois sermos selecionados por 2 dos parceiros da iniciativa, que é a EDP e a MRS. Aí eles fizeram o funding e o BNDES fez o match funding, completando 100% de todo o recurso que a gente precisava. Então, iniciamos o restauro agora da estação. Continua como estação do conhecimento, mas em dezembro a gente conclui a obra, muito provavelmente por volta de janeiro ou fevereiro de 2024, né? A gente lança aí oficialmente a Station T, ou até mesmo antes, mas a princípio é isso, né? Então a gente abre como um ambiente de inovação aberto, com foco nas indústrias da economia criativa, para trazer oportunidade para a sociedade, os empreendedores terem um espaço de network, de skill, de investimento e tantas outras coisas que colaboram para a musculatura de uma cidade a partir do novo uso da estação. Rodrigo, acho bem legal quando você traz assim, né, a aplicação, porque a gente vê a prática de várias coisas que às vezes a gente vai discutindo aqui, traz em conversas, e vocês estão executando isso no dia a dia, né? Então, muito bacana, hein? Eu queria saber de você, né? Como que era o entorno da estação antes de vocês fazerem essas obras, né? Você falou que ela estava abandonada há mais de 15 anos, e me lembrou uma teoria, né, das janelas quebradas, uma teoria bem legal, que mostra ali que um ambiente degradado, ele vai gerando mais violência, vai trazendo toda uma questão de, justamente psicológica, né? De, pô, tá abandonado, então vamos continuar degradando, isso vai desvalorizando toda a área da cidade. A partir do momento que você restaura, você vitaliza isso, você traz uma nova vida, né? Você recupera um ambiente transformando isso em áreas culturais super diferenciados, assim. Então, eu queria que você contasse um pouco como que era antes de vocês assumirem esse projeto, como que estava o local, a região, né, no entorno, como que ela está se desenvolvendo agora e mostrando como que o projeto tem trazido esses benefícios à cidade e as principais dificuldades também que vocês encontraram nesse caminho. Legal, muito bem colocado, porque a teoria da janela quebrada, ela foi feita lá nos Estados Unidos, né? Colocaram um carro em Beverly Hills e um carro no Bronx. Então, o carro no Beverly Hills ficou praticamente 3 meses intacto, enquanto o do Bronx, que é uma área, vamos colocar assim, perigosa, né? Socialmente vulnerável, melhor dizendo, houve logo a sua depredação rapidamente. Ele ficou lá no Beverly Hills, lá, por 3, 4 meses. Aí foram lá, não aconteceu nada, estava tudo empoeirado, foram lá, quebraram uma janela. E aí desencadeou todo o processo de vandalismo, mesmo sendo num bairro chique. Então, uma janela quebrada, né, trouxe esse processo de catalisação da degradação. E foi justamente um dos pontos abordados no meu MBA que deu origem ao conceito. E voltando para a questão da estação, não foi diferente. Quando nós pegamos aqui, a estação estava toda pichada, toda zoada, vamos colocar assim. E uma coisa que me chamou a atenção foram os números de janelas quebradas. No armazém, tínhamos apenas 4 vidros quebrados de mais de 30. E na estação, mesmo as janelas que ficavam para a rua, nós tínhamos apenas 2 janelas quebradas com os vidros. Interessante isso, né? Eu não sei para você o porquê, mas eu acredito que seja porque a estação ela é muito bonita. Mesmo estando abandonada, fechada, ela é muito bonita. Então eu costumo dizer que os vândalos em Taubaté não são tão vândalos assim, né? Enfim, eles são mais sensibilizados, né? Bem, fato é que uma coisa puxa a outra. Então, você tinha um entorno da estação muito degradado. Então, aí você soma um espaço grande, degradado, abandonado, uma praça na frente, um terminal rodoviário, um bom prato, banheiro público, área de prostituição. Cara, você tem aqui uma área vulnerável totalmente. Então, você tem desde prostituição, tráfico de droga, consumo de droga, pequenos delitos, grandes delitos, briga. E aí você tem realmente uma área vulnerável. E aí o ponto bacana nisso,
que é quando você inicia um processo de restauração. Quando nós iniciamos o processo de restauração, só para vocês terem uma ideia, tiramos 10 caminhões de lixo e entulho dentro da estação. Lavamos ela com caminhão-pipa, acho que umas 2, 3 vezes. Tal era a imundícia. Bem, iniciamos o trabalho de restauro, a primeira coisa que se faz é isolar e iluminar. Quando a gente iluminou, 50% daquela situação foi resolvida apenas com iluminação. Depois, mais 40% foram resolvidas com diálogo e movimentação do dia a dia. Os 10% resistentes não tinha como, que aí eram as pessoas que ficavam morando e usando droga, vendendo droga na calçada. E aí você tem que fazer um diálogo com todas as partes, e aí uma das partes que nós dialogamos, foram com várias partes, a gente conseguiu resolver esse problema. E eu sempre dialogava com todas as pessoas em situação de vulnerabilidade na rua. Fazia questão de contar o meu testemunho de vida, a minha história de vida, e então isso foi sensibilizado. Então todo mundo me conhece, todo mundo guardava, eu ajudava, pedia para ele, pessoal, me ajuda aí, eu sou empreendedor, quero resolver isso para a cidade. Então os próprios moradores de rua, eles que ficam à noite às vezes virados, eles ajudavam ali. Por quê? Porque eu falava para eles, gente, se começar a ter problema, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar polícia, vou ter que pedir para amigos fazerem mais rodo. Cara, vai atrapalhar o rolê de vocês. Então, política da vizinhança. Cara, eu não vou atrapalhar o rolê, mas, cara, não deixa ninguém zoar a estação. Tá bom? E os caras me viam pegando no pincel, na enxada. Cara, empreendedor. Bem, isso chama-se acupuntura urbana. Então, o princípio da acupuntura urbana, que foi intitulado, criado pelo arquiteto urbanista de Curitiba, que é o Jaime Lerner, na década de 70, ele foi prefeito de Curitiba 3 vezes e governador do estado do Paraná 2 vezes. E foi ele, muito inteligente, muito visionário, que cunhou esse conceito de acupuntura urbana, porque ele percebeu justamente que, assim como a medicina oriental, da acupuntura, se você tem lá, né, você está com um nódulo, com um nervo inflamado, com alguma dor, e você vem com uma agulha pontual e dá só uma espetada, essa ação, ela libera o fluxo daquele local e desinflama, e aí a vitalidade daquele espaço, ele começa a melhorar e todo o entorno melhora. Então, basicamente, esse conceito se aplica no urbanismo e na arquitetura. Um prédio, ou uma praça, um bairro, qualquer espaço da cidade que tiver numa situação de vulnerabilidade, e não precisa esperar o poder público fazer. Então, se você tem lá um terreno baldio, está tendo muito tráfego, ou uma quadra muito abandonada, se a sociedade se organiza e faz lá um retrofit, faz qualquer ação de iluminação, muda a realidade daquilo e começa a ser catalisado. Exemplo disso, como você mesmo colocou, Porto Digital. Porto Digital é o caso mais prático do Brasil, que é justamente onde a gente se inspira. Então, quando a gente restaurou o armazém, todo o entorno foi melhorado. Sumiu esse pessoal, os comércios começaram a pintar, o prefeito arrumou a praça, tudo ficou mais bonito. Com agora a estação, a gente acredita que o centro vai melhorar. Com a nossa ação, agora a prefeitura está iniciando a restaurar um outro prédio que estava quase 10, 15 anos abandonado. Então, olha para você ver. Então, a nossa iniciativa já está inspirando a própria prefeitura para movimentar. O Conselho de Patrimônio da cidade já veio aqui olhar, por quê? Porque tem vários prédios abandonados na cidade, então eles estão dialogando com a gente, estão vendo as nossas dificuldades, as nossas queixas, estão levando para uma audiência pública na Câmara Municipal para que possa facilitar não só a nossa vida, mas como também a vida deles e das outras empresas que vieram a restaurar outros patrimônios. Então você tem esse processo aonde se transforma no organismo vivo. Você inicia, mas outros empresários começam a se inspirar, e quando você vê, você tem lá um Porto Digital, que era um bairro degradado, o Recife Antigo, né? Que começou a mesma coisa. Você tem hoje uma governança, que é o próprio Porto Digital, que eles fecham esse ano, o Renato e Gustavo, com 4,8 bilhões de reais de receita. São 350 empresas associadas ao Porto e mais de 14 mil empregados. Cara, é mais do que uma cidade. Só um Recife Antigo. Então, olha o poder da acupuntura urbana, porque você cria lá o que a gente chama de silos de inovação. Então, quando a gente fala de conceito de cidade inteligente, a gente tem que colocar o cidadão no centro.
A tecnologia, ela é uma parte, mas você tem a tecnologia social, você tem a visão. Qual é a necessidade do ser humano? Qual é a necessidade do cidadão? Cidade inteligente é colocar o cidadão no centro da discussão e ele ter uma qualidade de vida melhor. À medida com que a qualidade de vida do cidadão, ou da maioria dos cidadãos, aumenta, essa cidade, sim, de fato, está caminhando para uma questão de sustentabilidade, resiliência, inteligência e versatilidade. Caso contrário, ela está indo no século XX. Não, legal, Rodrigo. E, assim, eu acho que você colocou bem, né, o fato do pequeno, né, de um empreendimento começar a gerar um movimento para ir recuperando essas regiões, né? A gente vê hoje em dia, né, as principais cidades do país, elas estão com os seus centros bastante deteriorados. E a gente tem, acho que, Recife, o exemplo do Porto Digital, eu vejo como sendo o que a gente deveria seguir nas outras grandes cidades para agir para essa ressignificação e melhoria dessas regiões centrais. Se você for em São Paulo, aqui onde eu estou hoje, gravando o episódio, é a região da cidade que tem melhor infraestrutura de transporte, de serviços, por ser central, né, você tem acesso fáceis, você tem, por ser a região mais antiga, ela já tem toda a parte de serviços, tanto de esgoto, quanto de água, luz, tudo já muito consolidado, né? Mas a gente precisa realmente, quando for fazer uma iniciativa, ela ter uma razão de incluir a inovação e o lado econômico já na solução. Entrando na minha pergunta, como você vê para a gente ganhar escala e fazer isso em mais cidades no país? A gente precisa ter mais empreendedores como você ou precisa ter também do poder público algo? O que você vê para a gente conseguir fazer esse movimento, não ficar em poucas cidades, mas a gente tentar resolver realmente os problemas das áreas centrais que estão largadas? O que acontece? Eu falo que, se tratando de ser humano, não existe uma fórmula exata, né? A ciência mais difícil é a ciência humana. A matemática, 2 mais 2 é 4 e ponto final. Qualquer coisa diferente disso é errado. Mas quando você trata com o ser humano, cara, aí é a arte da ciência realmente considerar diversos pontos. O modelo mais inteligente que eu vejo hoje, vou fazer aqui uma provocação e deixar algumas pílulas para o pessoal que está ouvindo aí. Então, assim, quem é mais novo e está nesse universo de startup, qual é o mantra? Cara, eu preciso ter uma ideia bacana para poder resolver uma dor e ficar bilionário, né? Cara, tudo bem, legal. Realmente, você tem que ter uma boa ideia. Tem. Mas ideia, a minha avó dizia que de boa ideia o inferno estava cheio. Então, ideia não vale nada. A realidade é essa, ideia não vale nada. Pode ser a ideia de $1 bilhão, não vale nada. Aí você tem que ter uma coisa a partir disso, você tem que ter um planejamento e uma ação. Então, já é alguma coisa. Então, depois do planejamento de uma ação, você tem que partir, cara, para um modelinho de negócio e pelo menos uma realização. E aí, quando você chega nisso daí, você tem que saber exatamente o que você quer, como vai fazer, quem são os parceiros, quanto vai custar, que vai ser a responsabilidade de quem, e assim por diante. Quando você faz esse percurso, que pode ser numa folha de sulfite, mas tem que fazer, aí você vai assumir riscos. Ou você assume riscos, ou você esteja disposto a dividir riscos. Se você quer assumir 100% do risco, subentende-se que você vai ter 100% do retorno. Se você quer ter 100% do retorno, mas você não quer assumir 100% do risco, a primeira coisa que a pessoa precisa ter é a flexibilidade de dividir 100% do retorno para quem vai assumir o risco. A partir disso, aí a pessoa, seja ela cidadão, seja ela academia, seja ela empresário, seja ela terceiro setor, ou seja, poder público, aí cada um vai identificar aquilo que realmente quer fazer, né? E como fazer, e aí esse princípio é aplicado, né, do 5W, 2Hs, né? Cara, na maioria dos cenários. Para o que eu posso deixar? Eu não espero a mudança acontecer. Eu já cansei, eu falo que quem me conhece fala, cara, que eu cansei de tomar chicotada no lombo para levar a minha cidade como empresário, empreendedor ou pessoa privada. Porque quem paga a conta da má administração ou do investimento da boa administração é o setor privado.
Então, você tem algumas posições. Então, o primeiro mindset que a gente precisa deixar é, cara, você quer ser aquele que vai ser a mudança ou você quer ser aquela pessoa que vai esperar a mudança acontecer? A mudança pode acontecer para melhor, ela pode nunca acontecer ou ela pode acontecer para pior. Agora, ficar só reclamando, isso não dá mais. Então, o brasileiro ele precisa parar de reclamar. Ou precisa parar de fazer piada com todas as desgraças. Embora isso seja bom, mas ela tem que ter um limite. Por quê? Porque senão a gente nunca vai crescer, nunca vai amadurecer enquanto povo, enquanto nação. Então, se eu vejo um aparelho urbano histórico da minha cidade abandonada, quem é o responsável? Se eu não quero fazer nada, eu vou cobrar de quem é que tem que fazer. Tem mecanismos para isso. Se eu tenho uma quadra abandonada, eu vou cobrar de quem tem que fazer, que é o poder público. É o poder público que precisa ser acionado. Agora, e se o poder público não resolve? Eu posso fazer isso com os meus amigos do bairro? Cara, eu posso. Então, ó, se tem um bairro onde ninguém resolve, cara, já resolveu. O vereador não resolveu, ninguém resolveu. Ah, quanto custa? Vamos fazer uma vaquinha, vamos fazer aqui, vamos passar um chapéu com os comerciantes. Ah, você faz um mutirão, você resolve aquela situação. Aí, poxa, que legal. Aí aquilo começa a mudar. Agora, se ninguém faz, a situação fica a mesma. Então, o que eu penso? Eu penso que a gente tem que aprender a identificar a situação. Você tem que ter o diagnóstico para você ter o prognóstico. Então, saber quem é o responsável. Porque tudo tem um dono, ou tudo tem um responsável. A partir disso, vamos dialogar. Um exemplo bacana que eu gosto é do Adriano e do Leonardo, que é do Novo Lado, lá de São Carlos. Cara, dois empreendedores, e nas minhas dores, eu ligava para ele, cara, e aí? Ele falou, não, cara, é assim mesmo, você está no caminho certo, a única coisa para você, não desiste. Porque é difícil, cara, é difícil pra caramba para empreender. Ainda mais se você quer empreender, no meu caso ainda, é pior do que o deles. No sentido de burocracia. Por quê? Porque lá eles tinham uma fábrica abandonada, e olha pra você ver que legal. Eles tinham uma ideia de empreender na cidade e fazer um hub. Os caras não tinham grana. Mas o cara olha para um lugar e ele circula para a cidade. E é isso que é o bacana, a gente precisa se empoderar da nossa cidade. A cidade é que nem uma casa. Qual é a diferença de casa e de lar? Casa é um imóvel sem vida, sem nada. Lar é o imóvel onde você tem afeto, é a sua área de descanso, é a área de convivência, é onde você vive. A cidade tem que ter esse cunho de lar, onde as relações pessoais e interpessoais acontecem. Eu tenho que ter o sentimento de pertencimento da cidade da mesma forma com que eu tinha na minha casa. A minha casa eu não peço licença para minha esposa para abrir minha geladeira. Eu não peço licença para abrir na casa da minha mãe, geladeira na casa, porque eu pertenço àquela família. Cidade, eu tenho que ter esse sentimento de pertencimento, mas obviamente respeitando limites. Bem, os caras foram lá e falaram, ó, empresário, tem esse galpão todo zoado, todo abandonado. Você quer ser o nosso sócio? Você entra com o imóvel, eu entro com todo o Paranauê aqui para fazer o respaldo, colocar tudo, e a gente vai ganhar junto. Opa, legal. Cara, já está lá, 50-50. A engrenagem do ecossistema começa a ser formada, do maquinário. Aí os caras foram correndo, e tá no que tá. Fizeram um big do negócio, estão escalonando, e o negócio vira o quê? É tecnologia? É tecnologia para quem está lá dentro. É inovação? É inovação para quem está sendo usuário daquele espaço. Mas qual é o business que está por trás disso daí? O real estate. Então o cara começa com uma visão, porque o cara quer ajudar, mas no final, isso é normal acontecer. Eu converso com vários caras que conhecem aí, que começaram, falaram, cara, eu mirei numa coisa, hoje eu faço, eu ganho dinheirinho, mas aonde eu estou ganhando mesmo é no real estate. Porque o negócio cresce ao ponto de. Então, eles começaram a resolver uma dor. Então, eu acho que é isso que a gente precisa ter, entendeu, Renato e Gustavo? É a gente se empoderar e resolver problemas e propor. Academia, você quer ser parceiro? Poder público, você quer ajudar? Se o poder público não te ajuda no começo,
Cara, é fato. Depois que você colocar a pipa no ar, qualquer um vai querer vir empinar a sua pipa. Né? E a pipa literalmente vai ser pequena. Pô, cara, que bonito. Nossa, que rabiola bonita, cara. Cara, que legal. Você me dá um palco, pô, o cara quer cair na foto. É fato. Aí muda. Né? Você pode até não ter um apoio no começo. E o ponto legal, nunca brigar com ninguém. Tudo tem um momento certo. Aqui a gente não briga com ninguém. O cara começa a brigar, fala, amigão, cara, tá fora, pode bater. Pode a opinião pública bater, pode falar um monte de coisa, a gente sabe onde a gente vai chegar. O resultado fala por si só. Muito legal, Rodrigo. Acho que você deixou uma mensagem muito bacana aí para os nossos ouvintes. Essa visão concreta de como executar as coisas, as dificuldades, né, de se empreender de fato e você buscar realmente deixar um valor aí, né, fazer alguma coisa que traga um propósito também para as pessoas, para a sociedade, buscando, né, uma melhoria do todo. Acho bem legal. E eu acho que para a gente poder fechar aqui, né, nessa conversa, se vocês hoje, né, com o Instituto, têm outros projetos que vocês já estão atuando, além aí da Estação do Conhecimento em Taubaté, que você queira compartilhar, ou os planos futuros, né, você já comentou um pouco aí de algumas ideias, a gente deixa um espaço para você poder abrir um pouco aí o que vocês estão pensando do futuro. Se você também quiser deixar mais alguma outra mensagem, fica à vontade aí, antes da gente se despedir. Obrigado. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pedir e também convidar, né, ao pessoal do Beabá da Sustentabilidade é começar a seguir as nossas redes sociais para conhecer um pouco de todo esse universo. Né? Então, tem lá a Estação do Conhecimento Oficial, que é o nosso Instagram, temos a stationt.co, temos o instituto.is. E aí, depois, entrando lá, vocês vão ter lá a minha rede social também do Instagram. No LinkedIn é Rodrigo Teixeira de França e no Instagram é rodrigot.frança. E lá acompanha todas as nossas informações. Para mim foi muito gratificante participar aí com vocês, foi um papo muito gostoso. O que eu poderia deixar de mensagem final é que a gente sempre precisa acreditar na gente e acreditar que realmente é possível estar fazendo, né, as coisas acontecerem. O Instituto ele está hoje 100% focado no projeto da estação, ele é muito grande, então são 11 anos de trabalho só nesse projeto da estação, praticamente quase o mesmo tempo de idade do Instituto, porque a gente fundou em 2011, novembro de 2011, quando foi abrir o CNPJ de 2012, quando foi em maio de 2012 eu comecei a trabalhar, então praticamente esse projeto da estação ele caminha junto com a história do Instituto. Então, de 2012 até 2015, a gente trabalhava com uma coisa, depois, hoje é 100% estação. Então, agora, a gente não tem nem braço, gente, para pensar em outros projetos, embora a gente tenha já dialogado com algumas cidades, pedindo consultoria, porque quase todas as cidades têm sempre uma estação. Então, existem já algumas estações, mas ainda eu prefiro ainda não ventilar, porque a gente está na fase de diálogo, mas de replicar esse modelo nosso para outras estações, junto com o governo federal, junto com o governo estadual e governo municipal. Né? A princípio, o foco nosso está em realmente seguir o caminho aí do Porto Digital e, quem sabe, daqui a uns 10 anos, a gente poder ter a estação digital, entre aspas, ou seja, um ambiente de inovação, um bairro inteligente, né? Ali um sandbox, todo um ecossistema de inovação vivo, orgânico, que ninguém mais consegue desmanchar, porque o negócio ficou vivo, né? E aí não tem o pai da criança, não, tem todo mundo, faz parte ali, a coisa por si só cresce, vira orgânico. Mas a partir de uma iniciativa do terceiro setor nossa, que a gente está fazendo com a estação. Então, hoje a gente dialoga com o poder público, coisa que a gente não dialogava, hoje a gente dialoga com a academia, coisa que antes era muito receoso, e as coisas vão criando essa musculatura e vai ficando mais fácil para o empreendedor, que é no caso o Instituto, né, a conduzir, criar a musculatura, melhor dizendo, nesse projeto. Mas ainda é muito cedo para a gente pensar em abrir outras frentes, até que aqui tudo esteja consolidado, validado, e aí sim, depois de uns 3, 4 anos, com tudo validado, a gente pode pensar em outros projetos. Eu ia só dar uma sugestão, a gente falou da quantidade de estações que a gente tem no estado de São Paulo, né? A gente pode fazer a ferrovia digital, tendo a união de cada uma das estações dessa maneira. É bem, uma ideia muito boa. Agora, o que eu posso dar um spoiler, né? Eu estou indo para Sorocaba agora para ver lá um grande amigo, foi secretário da cidade, para ver lá realmente o complexo ferroviário de Sorocaba, justamente para tentar fazer algo, para poder ajudar, pelo menos, a preservar o patrimônio, que é a grande premissa, né? São estações maravilhosas.
Legal, Rodrigo. Parabéns pelo trabalho. Muito bacana conhecer, né? E obrigado pela participação aqui, por poder trazer um pouco do seu conhecimento, compartilhar com a gente. Achei super legal tudo que você trouxe. E muito sucesso para você, para o Yes, que venham muitos projetos e que vocês consigam, né, continuar e finalizar também, né, a Estação do Conhecimento de uma forma a deixar um legado super positivo para a cidade de Taubaté e muitos outros venham. Então, obrigado pela sua participação e a todos os nossos ouvintes também. Até o próximo Beabá da Sustentabilidade. Obrigado, Renato, obrigado, Gustavo, obrigado a todos vocês aí que nos escutam e obrigado pela oportunidade. Vocês estão de parabéns aí pela iniciativa e estão convidados a conhecer aqui a estação, a hora que quiser, a estação é de vocês. Muito obrigado. Com certeza, eu tenho já alguma viagem prevista para Taubaté, aí eu já dou uma avisada. Vem tomar um café comigo. Com certeza. E agradecer novamente aos ouvintes para pedir os 5 estrelas do Spotify, os likes nas nossas redes sociais, dizer que aqui o Beabá é sustentável. Até o próximo episódio do nosso Beabá da Sustentabilidade. Valeu!